João Café Filho, 1954 a 1955. Vice de Getúlio Vargas, assumiu após a morte dele. Seu governo teve características conciliadoras e contou com a participação de militares, empresários e políticos. Buscou reduzir os gastos públicos para combater as dificuldades econômicas. Você vai observar na figura da página 436, Café Filho encontra Jânio Quadros no aeroporto de Viracopos, em Campinas, 1955. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Seu governo incentivou a industrialização do país, com investimentos em ferrovias, rodovias, portos, refinamento de petróleo e energia elétrica. Seu lema era 50 anos em 5, pois pretendia acelerar o desenvolvimento brasileiro, realizando em 5 anos o que levaria 50 anos para ser feito. Uma de suas principais realizações foi a construção da nova capital do país, Brasília. Você vai observar isso na página 437, na figura. O presidente Juscelino Kubitschek chega em carreata à nova capital federal, Brasília, 1961. Jânio Quadros, 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. A principal proposta de Jânio era varrer a corrupção e acabar com a inflação. Procurou governar sem alianças com partidos e sem o apoio do Congresso Nacional. Isolado politicamente, renunciou em 25 de agosto de 1961. Você vai observar também na página 437 a figura de Jânio Quadros como simpatizantes em Santos. João Goulart, 1961 a 1964. Vice de Jânio Quadros, assumiu após a sua renúncia. Defendia a reforma agrária, a reforma educacional e a reforma urbana. Tinha como meta a implantação do Plano Trienal, que incluía a nacionalização de vários setores industriais, como os de energia elétrica e refino de petróleo. Foi deposto por militares em 31 de março de 1964, sob a alegação de que seu governo culminaria com a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Você vai observar na página 437 a figura de João Goulart no centro durante o comício no Rio de Janeiro. Ok, Quintuano? Na página 439 tem Aprendendo um pouco mais. A transferência da capital para Brasília. Um dos principais objetivos de Juscelino Kubitschek era transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, no interior do país. Brasília é uma cidade planejada. Foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto da cidade na época era considerado muito inovador e grandioso. Fazia parte dos planos de modernização e desenvolvimento do país. Repetindo o nome do arquiteto, Oscar Niemeyer. O projeto da cidade na época era considerado muito inovador e grandioso. Fazia parte dos planos de modernização e desenvolvimento do país. Durante esse período, grande número de pessoas e empresas migraram para a região da futura sede do país para trabalhar na construção da cidade. Novos bairros foram formados para abrigar os migrantes, na maioria nordestinos, em áreas próximas ao espaço urbano do plano piloto. Com o passar do tempo, esses bairros cresceram e tornaram-se
cidades satélites. Você vai observar na página 439 a figura Lúcio Costa, Plano Piloto de Brasília, 1957, 57 centímetros por 67 centímetros. Cidade satélite, a figura, centro urbano criado nos arredores de uma grande cidade. A construção da nova capital começou em 1956 e ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960, na fotografia vista do Congresso Nacional, 2019, ok? As transformações urbanas. Desde o início do século XX, o Brasil passou por uma série de transformações durante o período da República Populista. Essas transformações se intensificaram principalmente as relacionadas à urbanização do país. Observe os dados no quadro. Você vai observe o quadro da página 440, distribuição da população brasileira. Ano 1940, 1950 e 1960. Números de habitantes em 1940, 41.230.000. População rural, 68,8%. População urbana, 31,2%. 1950, número de habitantes, 51.940.000. População rural, 63,8%. População urbana, 36,2%. 1960, número de habitantes, 70.990.000. População rural, 54,9%. População urbana, 45,1%. Ok, quinto ano? Entre as décadas de 1940 e 1960, a industrialização se fortaleceu na região sudeste do Brasil, o que colaborou para o crescimento das cidades dessa região. Parte da população da área rural migrou para a área urbana, em busca de melhores condições de vida, fenômeno migratório denominado de êxodo rural. Você vai observar na página 440 grande quantidade de automóveis estacionados na Praça Pio X, na cidade do Rio de Janeiro, em 1957, a figura, ok? O processo de urbanização do Brasil não foi igual em todo o território na década de 1940. Por exemplo, a região centro-oeste era menos urbanizada, cerca de 21% da população vivia em cidades. Já na região sudeste, a mais urbanizada na mesma década, 39% da população morava em áreas urbanas. Atualmente, a população brasileira é majoritariamente urbana. Mais de 80% das pessoas vivem em cidades. Na página 441, você vai observar um gráfico sobre a população brasileira em milhões de pessoas, 2010. A urbanização do Brasil melhorou as condições de vida da população, mas também trouxe problemas como ampliação do número de habitações irregulares, falta de saneamento básico, aumento da população e falta de transporte público de qualidade em quantidades satisfatórias e enchentes causadas pela ausência de um planejamento urbano. Ok? Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento industrial e tecnológico. Durante o século XX, o estado de São Paulo concentrou o maior parque industrial do país até a década de 1950. As indústrias paulistas tinham a função de suprir as necessidades de alimentos, roupa, utensílios domésticos e outros bens de consumo do mercado interno e também para a exportação. Depois de 1950, São Paulo passou a abrigar o que se chamou de indústria pesada, isto é, metalúrgicas e siderúrgicas, indústrias responsáveis pela transformação e fundação de metais,
que se tornam matéria-prima para outras indústrias, sobretudo a automobilística, que inicia sua expansão no Brasil. Nesse período, esse Estado investiu muito em projetos de infraestrutura, como ferrovia, portos, aeroportos e principalmente rodovias, que se consolidaram como principal meio de locomoção de pessoas e cargas. A sociedade brasileira acompanhou esse desenvolvimento industrial e urbano e também se transformou rapidamente. A elite econômica, que no início do século XX era basicamente formada por fazendeiros, passou a ser composta de empresários industriais, grandes comerciantes, banqueiros e etc., todos concentrados nas grandes cidades. Você vai observar isso que eu falei na figura da página 442. Linha de montagem e fábrica de automóvel, São Bernardo do Campo, São Paulo, 1956. E parque industrial, local onde há diversas indústrias ou empresas que necessitam de determinados serviços para funcionar, como abastecimento de energia elétrica e de água e facilidade de transporte às rodovias. Ok? Continuando. Em poucos anos surgiram polos industriais e algumas cidades passaram a contar com milhares de operários que moravam, na maioria, nos mesmos bairros ou em bairros próximos, onde as indústrias estavam localizadas. Nessa nova sociedade, a classe média também aumentou em número e poder aquisitivo, o que incentivou o consumo de novos produtos e, consequentemente, o desenvolvimento de novas indústrias. Você vai observar isso na figura da página 443. Na década de 1960, era comum os bairros residenciais dividirem o espaço com as indústrias. Na imagem, bairro do Limão, em São Paulo, em 1968. Aqui a gente encerra a nossa unidade 2 de História, o conteúdo da primeira avaliação. A tia Dilza vai passar um trabalho para somar com a nota de História. Ok? O trabalho é sobre o presidente Getúlio Vargas. Você vai falar sobre a vida dele, a importância dele para a nossa história do Brasil. Ok, quinto ano? Façam a atividade, façam o trabalho e enviem para a tia Dilza. Um bom dia e até a próxima. Beijos.